nós temos um texto daqueles que são os mais... olha o fôlego, são os textos mais mal interpretados e que muita gente continua entendendo errado. Então você entendeu errado desta vez, é Mateus capítulo 3 e verso 11. Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Nesta série Você Entendeu Errado, temos enfatizado os erros de interpretação de muitos textos bíblicos que são normalmente negligenciados os seus contextos. No plural, são contextos. E desta vez, na nossa série Você Entendeu Errado, é o texto de Mateus capítulo 3 e verso 11, que nos diz assim: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o texto, especificamente, muito usado na teologia pentecostal para ensinar que há um batismo com o Espírito Santo sem fogo, assim como há um batismo com o Espírito Santo com fogo. Rapidamente, só para entendermos, quando falamos da teologia pentecostal, estamos falando daquela teologia bíblica que entende, compreende, à luz de vários textos do Novo Testamento, o continuismo, ou seja, que acredita que há a continuidade dos dons espirituais e que também acredita que há uma segunda experiência na pessoa do Espírito Santo pós-salvação. Primeira experiência da conversão, segunda é uma experiência de revestimento de poder. Então a teologia pentecostal, ela entende que aquele salvo em Cristo Jesus que já tem e possui o Espírito Santo, ele possa ter uma outra experiência, um derramamento do poder do Espírito Santo, que é chamado de batismo no Espírito Santo. Então é dentro da teologia pentecostal que esse texto, na maioria das vezes, ele é interpretado dessa forma, como que esse fogo é uma referência a poder, a avivamento. Então que haveria um batismo no Espírito Santo sem muito fogo, sem muito avivamento, sem muito poder, mas houve o batismo, e aquele que é um batismo no Espírito Santo que tem esse poder, tem esse fogo e etc. E aí a pergunta é, seria mesmo este o fogo mencionado nesse texto? A gente precisa dar uma olhadinha nos contextos em algumas coisas. Primeiro, eu não posso deixar de pedir a você, como sempre eu peço, que você se inscreva em nosso canal, que você curta, que você compartilhe, que você nos siga em nossas redes sociais, em Instagram, Facebook, Twitter, e nos permita chegar a muitas outras pessoas, a muitos outros lares, para que a mão do eterno Deus possa também abençoar a muita gente. Primeiro, é preciso olhar o contexto imediato desse texto. Esse texto começa no capítulo 3, é claro, e verso 1, que João Batista está pregando um sermão de arrependimento. Versículo 2, especificamente, ele já começa fazendo um chamado ao arrependimento. Então, todo o sermão do verso 1 e que vai fechar o pensamento no verso 12, ele é um sermão de arrependimento, de chamada ao compromisso. Lá no versículo 7, João Batista ele vai fazer referência a uma ira vindoura. O verso 7 ele está falando de ira vindoura. Na maioria das versões é assim que está traduzido, ou seja, ele já está mencionando que haverá um juízo final, que haverá uma ira de Deus, que é nada mais, nada menos do que o juízo de Deus manifesto lá na frente. É uma questão escatológica. Terceiro, ele também vai fazer referência a árvores que estão dando maus frutos, e essas árvores que estão dando maus frutos, já há um machado que virá para cortá-las pela raiz e que, consequentemente, as lançará no fogo. Então o versículo 10 também está falando de um juízo final, mostrando que todos aqueles, naquele contexto imediato, eram saduceus e fariseus, duas facções ali religiosas bem legalistas, anti-evangelho, anti-Cristo, anti-Jesus, anti-Deus, cada um nas suas peculiaridades, tanto os saduceus quanto os fariseus, e de imediato são esses os remetentes dessa mensagem,
mas também que tem a ver com todos os demais que não atenderam e não atendem ao chamado do arrependimento, que é o chamado do Evangelho. Em quarto lugar, João Batista também vai explicar que ele, o próprio João, só podia exercer o batismo de arrependimento, que era o batismo nas águas. Aquele batismo que João estava aplicando é o mesmo que hoje pastores e líderes aplicam nas igrejas locais, que é um batismo de arrependimento, ou seja, aquele batismo que está simbolizando que aquela pessoa arrependeu-se, aquela pessoa mudou de vida, aquela pessoa agora está numa novidade de vida, que agora ela passou a caminhar com Jesus, ser discípulo de Jesus, aprendiz de Jesus, deixou para trás o que a Bíblia chama de velho homem. Mas ele diz que apesar dele só ser capaz de realizar esse batismo de arrependimento, mas viria outro, e é uma referência a Jesus que ele está fazendo, que é o único que seria capaz de aplicar o batismo com o Espírito Santo, que isso aqui tem a ver com novo nascimento, tem a ver com mudança de vida, mudança de natureza. Inclusive esse termo baptizo do grego, ou batizar, que é mencionado nesse texto, também é em Romanos 6, verso 4, que tem a ver com conversão. O termo batizar, ele está falando não apenas do mergulhar numa água, não apenas de uma liturgia, não apenas de uma cerimônia ou de um cerimonial, mas está falando de mudança de vida, de conversão. E é nesse sentido que ele está dizendo que quem viria após ele, que é Cristo, batizaria com o Espírito Santo, ou seja, aqui tem a ver com o novo nascimento. E por que com o Espírito Santo? Porque Romanos capítulo 8, verso 9 também vai dizer que uma vez a pessoa convertida, ela é templo do Espírito Santo, o Espírito habita nele. Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E lá em Corinto, ele também vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, no capítulo 3, depois ele repete no capítulo 6. Então o que ele está dizendo é que esse que vier depois dele é quem pode mudar natureza, portanto converter, mas ele também é quem no futuro poderá e é o único capaz de julgar aqueles que não se arrependerem, daqueles que não forem batizados com o Espírito Santo, no que tange a novo nascimento, nova criatura e ser habitar do Espírito Santo. Aí é onde ele diz que esses vão ser batizados com fogo. E esse fogo aqui significa juízo. O versículo 12, que em quinto lugar é o que eu quero dizer, ele vai exatamente ajudar a entender de que fogo é o fogo que está sendo referido o verso 11, porque lá ele vai fazer referência a uma pá que há na mão, uma referência à eira, a gente já vai dizer um pouquinho sobre, onde ele vai dizer que vai se separar trigo da palha, aonde o trigo vai ser recolhido no celeiro, mas a palha será lançada no fogo. O verso 12 vai dizer desses dois batismos referente ao primeiro advento de Cristo, que inclusive a maioria dos teólogos vão dizer que quando ele está falando do primeiro batismo com o Espírito Santo tem a ver com esse primeiro advento de Cristo, a primeira vinda de Cristo, por causa do Evangelho, das conversões, etc. E o segundo batismo, que é o juízo, tem a ver com a segunda volta de Cristo, que é quando o juízo de Deus virá sobre muita gente. E a citação que está sendo feita aqui nesse texto é a citação de Isaías capítulo 66, verso 24. Na fala de João Batista, ele está citando Isaías 66, verso 24. E o que figura é essa de eira, palha, de pá na mão? É que a imagem aqui é de uma eira. Eira era um espaço aberto, muitas vezes até sobre rocha, onde se estendiam os feixes de trigo para poder trilhar, para poder pisar, pisotear, a fim de que os caroços do trigo pudessem serem triturados e para que pudessem serem desvinculados das palhas, porque palha não serve para nada. Depois disso, pegava-se uma pá para jogar para o alto esse trigo, que normalmente ele voltaria de novo para o chão, enquanto que o vento levaria toda aquela palha. E é isso que está sendo dito aqui. E o texto vai falar de um fogo inextinguível, o que não se apaga. E essa é uma referência, inclusive, à segunda morte, ao juízo final, porque é o que Apocalipse capítulo 20, verso 14 nos ensina, nos fala desse fogo eterno, desse fogo inextinguível, desse fogo que não se apaga. Por isso, quando Mateus capítulo 13, verso 11, está falando de batismo com o Espírito Santo e com fogo, está se falando de algo que caracterizou o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo,
que tem a ver com a conversão, que tem a ver com tornarmos-nos pelo arrependimento, pela mudança de vida, templo do Espírito Santo, mas também profetizando que lá na frente, ainda no futuro, ainda escatológico para nós, virá um juízo de Deus para aqueles que não se converterem. Então o batismo com fogo não é nada de um poder espiritual sobre a vida de quem foi batizado no Espírito Santo, mas está falando-se de juízo final. Agora que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.